Estou gravando aí para depois a gente ter acesso, né, à nossa aula, vou repetir algumas informações. Eu sou Tiago na área com Sociologia hoje, tá certo? O capítulo aí 3 do nosso livro, Conceitos Chaves, Socialização, Grupos Sociais e Movimentos Sociais. Então, a nossa metodologia hoje é assim, eu preparei uma colinha aqui, vou estar discutindo alguns pontos com vocês. O importante é sempre, se tiver dúvida, façam perguntas aí para a gente tentar conversar aqui da melhor maneira, tá? Então, um grande abraço a todos, sejam bem-vindos. Eu desde a minha casa, vocês aí, mas a gente está muito perto, pode ter certeza disso, viu? E hoje, pessoal, é um tema que ele é relativamente tranquilo, tá? A exceção é quando a gente for falar mais assim dos movimentos sociais, a gente vai ter mais conflitos para tentar entender bem, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir acompanhar da melhor maneira aí, tá bom? Bem, então, para a gente iniciar, todo mundo aí, tá? Livro em mãos, capítulo 3. A gente vai falar um pouco sobre socialização, tá? Então, socialização, nesse sentido aqui, a gente não está falando de modelo de produção econômico, de socialismo, não é nada disso, tá? A gente está falando de sociologia século XIX, estudo da sociedade. Então, a gente está falando de formas de interação aí, tá? Formas de cooperação e comunicação entre as pessoas, entre os seres, entre os indivíduos. Deixa eu admitir gente aqui. Tudo bem? Então, é esse tipo de socialização que a gente vai discutir hoje, né? São formas aí de interação dos indivíduos, tá bom? Então, é bem simples, é bem tranquilo, é uma conversa de boa aqui, tá? E esses indivíduos, eles, nesse processo de socialização, olha só que coisa curiosa, eles começam a aprender a cultura, né, das pessoas, eles começam a aprender as representações simbólicas, ou seja, os simbolismos, né? E também formas de comunicação do grupo a qual ele pertence. Então, a gente sempre está passando por um processo de socialização, tá? Então, a nossa socialização ela é constante, ela é variável. A gente vai já aprofundar sobre isso. O grupo social, ele começa a ter essa interação maior. As pessoas no processo de socialização, elas vão se interagindo, né? Não são formas de comunicação entre os indivíduos, e nessa forma a gente vai aprendendo a cultura, a gente vai aprendendo o simbolismo, a gente vai aprendendo, né, os termos de comunicação a qual grupo social a gente pertence. É fácil? E isso, obviamente, existem aí algumas regras, né, que a gente vai aprendendo, alguns costumes, as questões de valores, princípios, né, os significados, né, fazendo aí os hábitos e formando os hábitos das pessoas. O grupo social, no processo de socialização, vai adquirindo tudo isso aí. Então, é bem tranquilo o processo de socialização, essa interação entre as pessoas, tá? Essa abstração da cultura, dos simbolismos, tá? E aí a gente vai aprendendo costumes, direitos, deveres, as regras, e vai colocando significado para as coisas. Então, isso é o processo entendido enquanto socialização. É simples? Dúvidas até aí? Eu posso avançar? Vamos lá entender melhor aqui, ó. Socialização. Estou me socializando com vocês aí. Dúvidas ou não? Tudo bem? Posso avançar? Ih, meu amigo, hoje eu estou com uma bolsa cheia de dinheiro aqui, mas ninguém quer. Porque quem participa, eu costumo premiar com R$100, sabe? Professor, por mim pode participar, hein? Pode seguir. Show, beleza. Vamos dar sequência então. Ó, sobre a socialização, tem um ponto que é importante, tá? A gente deixar claro aqui, e vocês podem também acompanhar no livro, vai grifando isso, que é com relação à sua forma variável, a socialização variável, tá? O que significa isso? Observe que cada indivíduo, ele é, eu até que você
repetitivo, mas é porque isso é muito importante, o indivíduo ele é socializado a vida inteira. Tá? Então, desde que ele nasce até quando ele morre, ele vai sempre aí reaprendendo regras e reaprendendo aí os valores. Então, isso é algo importante para a gente fixar, tá? Que nós, indivíduos, seres humanos, nós estamos em uma constante socialização, porque ela é variável, a gente vai sempre reaprendendo as regras e os valores. Então, assim, a gente conclui que essa socialização ela varia, tá? De sociedade para sociedade. Uma vez, vejam só, que certos costumes, certos valores, certas regras, elas só valem para um determinado tipo de sociedade. Ok? Eu vou tentar dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem como esse processo de socialização ele pode ser variável. Existe, por exemplo, algumas sociedades, no termo cultural, que possuem princípios e conceitos de valores totalmente distintos dos nossos. Tá? Existe, por exemplo, algumas sociedades onde olha só, vou começar a falar algumas coisas aqui que muitos vão dizer, pô, que coisa absurda, né? E aí a gente vai ver que é variável esse processo de socialização. Por exemplo, existem algumas sociedades onde os homens, né, eles podem ter quantas mulheres eles puderem sustentar. Já pensou? Existem, por exemplo, algumas outras sociedades que as crianças, quando nascem, elas são retiradas dos pais e são criadas pelos tios e avós. Tá? Existem, por exemplo, outras sociedades que defendem a pena de morte e outras são totalmente contra. Então, vejam que esses costumes, esses princípios, né, eles variam de acordo com a sociedade o grupo social que essas pessoas estão inseridos. Por isso que ela é variável, o processo de socialização. Tá? A gente vai sempre reaprendendo esses costumes. Imagine que alguém da religião muçulmana ortodoxa, ou seja, o Islã, de repente vem para o Brasil e com 10 anos convivendo aqui, ela já entende que não precisa mais usar aquela roupa que, enfim, né? E isso aí é uma coisa que a gente vai reaprendendo. E assim, pessoas explodem diante da fé. Tá vendo que os princípios, os valores, eles são distintos dependendo de onde a gente se encontra, tá? Então, isso é um importante aspecto quando a gente fala em socialização para a gente fixar aqui. E é bem fácil de compreender. Eu penso que até agora a gente está de boa aqui, não tem nenhuma dúvida. Ok? Se aparecer dúvida, vai falando aí que eu vou explicando mais. Nesse sentido, pessoal, surgem aí os grupos sociais. E esse aqui também é bem fácil de entender. Vocês podem acompanhar também aí no livro. Só relembrando, a gente está no capítulo 3, livro de Sociologia. A gente está falando dos conceitos-chave, socialização, grupos sociais e movimentos sociais. Agora a gente falou até agora sobre socialização. Vamos entender um pouco agora dos grupos sociais. Tá? Olha só, os grupos sociais eles são divididos basicamente em duas formas distintas. A primeira leva, né, é entendida enquanto os grupos primários, tá? Onde esse grupo primário são aquelas pessoas que possuem, por exemplo, um contato frequente mais duradouro, tá bom? A gente pode ter como exemplo desse grupo primário a nossa própria família. Então, vejam que a família se encaixa, né, nessas características de contato frequente, né, um contato duradouro, são chamados de grupos sociais primários. Deixa eu admitir aqui, Isaac. Pronto. E também nós temos os grupos sociais conhecidos como secundários. Olha só que simples, né? Grupos primários e grupos secundários. Os grupos secundários são aqueles que também possuem assim, vínculos duradouros, mas com um menor significado. Tá? E aí a gente pode dar exemplo, para vocês entenderem melhor, a escola. Né? Nós aqui da escola possuímos aí uma relação de grupo social secundário,
porque nós temos, sim, uma relação duradoura, mas com menos significados do que a própria família. Ele vem em segundo plano. O trabalho, né? As pessoas, daqui a pouco vocês vão sair da escola, vão estar no trabalho, outro grupo secundário. Então, os grupos sociais são divididos basicamente dessas duas formas. Os primários, com um significado mais forte, contato frequente, né? E os secundários, por exemplo, os vínculos também duradouros, mas com menor significado do que o grupo primário, como a família, por exemplo. Tá? Então, exemplos de grupo primário, a família é o principal exemplo, e do grupo secundário, a escola e o trabalho, por exemplo. Amigos e por aí vai. Não é simples? Ó, dentro desses grupos sociais, vão surgindo agora uma série de agregados sociais. Tá? E aí, dentre esses, os mais importantes é a massa, o público e a multidão, como vocês podem acompanhar aí na sequência do livro. Tá? Agora, vejamos, ó, não se trata, por exemplo, de dentro desses grupos sociais, se necessário vocês, pessoal, enquanto estudantes aí do terceiro ano, sair decorando, né, o que é massa, o que é público, o que é multidão. Não tem sentido isso, porque no Enem as questões e as provas não vão se referir a essa questão de decoreba, né? Normalmente, quando se tem questões desse tipo lá no Enem, elas vão ser contextualizadas com temas de redação, por exemplo, vão ser linkadas aí a outras ciências, como a própria história, como, né, a própria sociologia, a filosofia, então vai estar nesse âmbito aí. Então, é importante a gente saber apenas aqui as características. Essas sim são importantes, a gente saber o que se trata desses agregados sociais, o que seria a massa, o público, a multidão. São agregados sociais que fazem parte aí do grupo social e também do processo de socialização. Ok? Bem, então, quais são as principais características lá desses agregados sociais? Aí, vem comigo aqui para esclarecer. Enquanto características, ó, as pessoas, né, das massas, a massa, a população, né, a massa, o público, a multidão, elas possuem essas características que eu vou colocando aqui para vocês. Eu fiz as anotações. Tudo isso está também no livro aí, tá? Se vocês quiserem ler com mais propriedade. Então, pessoas reunidas, por exemplo, por um determinado período de tempo, tá? Unidas por um sentimento em comum. Então, olha só o que eu falei aqui, ó. Pessoas reunidas por um determinado período de tempo, unidas por um sentimento em comum. Então, vamos pensar aqui num público, num show do Fábio Júnior. Não, talvez o Fábio Júnior não seja adequado para vocês, né? Vamos pensar aqui num show do Safadão, aí no São João, de Bananeiras. Né? Então, as pessoas, tá, fazem parte desse público, ou dessa multidão, ou dessa massa que escuta esse tipo cultural, essa massa cultural, e elas ficam reunidas lá por um determinado período de tempo, tá, com o mesmo sentimento em comum, que isso é o que colocam essa agregação, que são agregados sociais. É fácil de entender? Professor, Sim. o senhor poderia dar um exemplo, esse negócio safadão, né? Jamais vem para Bananeiras, mas e quanto mais para o São João, que pelo amor de Deus, aquele ali não canta nada. Professor, exemplo, Chico César, ele tem uma ideologia, então quem vai para o show dele é um show ideológico. O show Chico Buarque é um show ideológico, mais ou menos desse tipo, porque eles retratam fatores históricos, movimentos, lutas, essas coisas. Pode dar um exemplo desse? Como uma massa de multidão? Exato, excelente questão, viu, rapaz? Você tá entendendo bem a sacada, a perspectiva. Então, o próprio exemplo que eu posso citar, você já coloca aí muito bem, tá? Então, as pessoas estão, por exemplo, na perspectiva ideológica, tem muito esse apelo cultural, a gente está trazendo aqui o exemplo da música, mas a gente pode também, por exemplo, imagina um teatro, ou então um museu, uma obra de arte, uma tela pintada a óleo, essas coisas. Então, tudo isso vai atrair, né, pessoas que estão ali compartilhando o mesmo sentimento, o setor ideológico. Então, esses são os exemplos das características desses agregados sociais.
tá certo? Que são massa, público e a multidão, como esses principais exemplos que a gente colocou aqui, ok? Então, é por aí o raciocínio. Parabéns pelo exemplo aí, tá? Eu posso, por exemplo, colocar agora mais outras características para a gente tentar entender melhor, como as que eu vou seguindo aqui. Por exemplo, esses agregados sociais, eles são desconhecidos entre si, né? Olha só, a gente tem diga assim, a gente é familiar, a gente tem um gosto parecido pelo o contexto das músicas culturais do Chico César, só que eu posso não conhecer a população que está, ou seja, a massa que está inserida dentro desse grupo social. Então, não precisa se conhecer entre si. Alguns ou outros a gente vai conhecer, obviamente, né? Outra característica, não possui uma estrutura estável. Ou seja, o que seria isso? Uma estrutura estável. Não tem, por exemplo, uma questão de relação de poder hierárquica, né? Ou assim, por exemplo, o Chico César, já que a gente deu o exemplo dele aqui, daqui a pouco a gente pode, esse mesmo grupo pode estar também envolvido em uma outra musicalidade. Então, não é estável, ou seja, é só a galera do Chico César, como se fosse o seu fã-clube, né? As mesmas pessoas que fazem parte, por exemplo, e gostam dessa cultura da música do Chico César, também podem acompanhar de outros artistas e também de outros Chico Buarque, cenários. Caetano. Isso, Chico Buarque, Caetano, até mesmo o São João de Bananeiras, como eu coloquei, né? Como o Safadão. Isso não independe, não é algo estável, né? Concreto, de uma forma planificada, homogênea. Isso pode ser heterogênea. Tudo bem? E também Professor, não posso... eu estou com uma dúvida. Sim, sim. Me diga uma coisa, professor. Exemplo, o senhor disse que são pessoas que se encontram, multidões, vamos dizer que tem um mesmo pensamento ideológico, vamos dizer assim. Uma palestra, ela pode ser considerada um agregado social de massa, multidão pública? Com certeza, né? Com certeza. Porque o que acontece é o seguinte, imagine que numa palestra você só pode compor, nesse caso ali, 20 pessoas. Quando a gente fala em multidão, né? 20 pessoas não representa de fato uma multidão. Mas o tema na pauta, se for, por exemplo, políticas públicas com relação ao corona, aí só quem está assistindo é aquelas pessoas, mas é de um ambiente que retrata toda a multidão. Então, o conteúdo, ele é muito importante nesse sentido, tá certo? E aí a gente pode pegar esses exemplos para ter mais clareza nas questões postas. Então, os agregados sociais, né, eles estão inseridos também com relação ao conteúdo que está se disseminando. Talvez na palestra, presencialmente, só tenha ali 20 pessoas, 50 pessoas, mas se ela estiver sendo transmitida, né, no tempo desse isolamento que a gente vive, várias outras pessoas com o mesmo interesse, né, podem estar acompanhando aí esse contexto, só para exemplificar. Ficou mais claro? Mas é bem tranquilo de entender, é bem fácil de entender. Tá? Vai complicar logo na sequência, que aí sim eu comecei mais assim, mais tranquilo, e a gente vai começar a complicar com o tempo aqui. Vou seguindo, tá certo? Bem, outra característica é que não possui, por exemplo, posições definidas entre os membros, né? Então, as posições elas não são bem definidas, no sentido de hierarquia, né? De relação de poder. Isso agora que eu estou falando aqui, a gente vai começar a compreender melhor quando a gente sai da leitura mais assim simplória e a gente vai trabalhar de uma maneira mais complexa quando a gente vai tratar principalmente de movimentos sociais. E aí sim, a gente vai ter estrutura, a gente vai ter agora discussão ideológica, aí vai fazer muito sentido com essas peculiaridades que a gente vai aprofundar com esse novo cenário, né? Os movimentos sociais, a gente vai ter ato político, a gente vai ter princípios em comum, a gente vai ter características distintas, e aí sim a coisa vai começar a ficar mais interessante. Tudo bem?
Então, basicamente, resumindo até agora, a gente viu sobre esse processo de socialização e a gente viu sobre esses grupos sociais. Aí o filé da coisa, né, vai começar a entrar na questão agora, quando a gente começa a falar sobre os embates dos movimentos sociais, que seria justamente esse terceiro passo, quando os grupos sociais, né, através do processo de socialização, eles começam a reivindicar as suas particularidades e formam aí os movimentos sociais. Tudo bem? Bem, então vamos lá. Eu queria que, para a gente dar início a essa particularidade, no termo específico aos movimentos sociais, por favor, coloquem aí na página 25. E aí na página 25, a gente tem... Deixa eu ver... O conceito, aliás, 25 não, talvez eu errei. Página 26, tá? Página 26, ó. Onde vocês têm aí movimentos sociais, eu vou tentar visualizar aqui, ó, para a gente só ler o conceito aqui, fica mais ou menos por aqui assim, ó. Tá bom? Lá embaixo, fica no segundo parágrafo, tá certo? Vocês conseguiram visualizar aí? Dá um feedback aí, ó. Estou com o livro aqui e eu vou só ler aqui o conceito e vamos acompanhar. Diz assim, ó. O conceito de movimento social é o seguinte. Localizaram aí, né? Vou falando aqui. Vamos lá. Conceito de movimento social. Ação conjunta de indivíduos que, a partir de seus ideais, aliás, de seus ideais, e envolvidos em um esforço organizado, olha só, né? A partir dos esforços dos seus ideais, envolvidos em um esforço organizado, ou seja, uma estrutura organizativa, objetivam promover uma mudança social ou ainda a conservação de algumas relações sociais em dada sociedade. Então, sobre a perspectiva conceitual, tá? O contexto dos movimentos sociais, eles podem ser representados em uma forma de organização estruturada que possui mesmos princípios, tá bom? Mesmo eles sendo variáveis, certo? Mas possui princípios em comuns para tentar se alcançar um objetivo também em comum. Olha só como começa a complexificar agora. E o mais importante, né? É uma forma coletiva de ação e não uma forma individualizada. Então, na concepção conceitual dos movimentos sociais, as questões coletivas, elas são primordiais, elas são superiores às questões individuais. Tá? Então, um movimento social sempre vai trazer em tona e vai objetivar o alcance e o desejo do coletivo, tá bom? Do bem comum. Do bem comum, muito bem, em prol do individual. Então, as perspectivas individuais, elas são sobrepostas sobre o coletivo. Tudo bem? Então, esse é o conceito básico, por exemplo, da discussão de movimento social. E aí, por exemplo, quando a gente fala hoje em movimentos sociais, e quando a gente volta essa pergunta aqui, eu vou fazer esse teste com vocês. Alguém pode me dar aqui algum exemplo de um movimento social do campo? MST, Movimento Sem MST, Terra. olha só, vem logo na nossa mente, né? Movimento social MST. O movimento social do campo, ele é um dos mais importantes do cenário do campo. A gente vai falar, inclusive, sobre esse aí. Mas o que eu quero colocar é que ele se trata de uma perspectiva da coletividade daqueles sujeitos que vivem e trabalham no campo no sentido teórico, né? De modo geral, é isso. E aí, o que é que eu trago isso? Não se trata, por exemplo, de um partido político, se trata de um movimento social, é do coletivo, né? Imagina, por exemplo, qual é a identidade institucional do movimento social? É o coletivo, não tem a sua institucionalidade como um partido político. Imagina, por exemplo, se eu estou, sei lá, andando no meio da rua e vem um cão e morde minha perna. Eu não posso processar o animal, né? Porque ele não tem essa identidade, porque se trata,
fazendo essa referência com os movimentos sociais, não tem representação institucionalizada politicamente, e sim pelo âmbito ideológico do coletivo. Entende? Então, não podemos, por exemplo, transformar movimentos sociais em partidos políticos. Nesse sentido, eles são movimentos sociais. E eles são estabelecidos desde lá da antiguidade, tá certo? A gente tem movimentos muito antigos, movimentos, por exemplo, de contestação lá na Grécia Antiga, né? Movimentos, vamos falar mais da Idade Moderna, tá certo? A gente, por exemplo, surgimento do capitalismo e a revolução. A gente tem 10 minutos aqui para tentar finalizar isso, antes que nosso tempo acabe. Voltando aqui, movimentos em prol aí dos direitos trabalhistas durante a modernidade com relação ao desenvolvimento capitalista industrial. Os trabalhadores da indústria, o manifesto, né, desses trabalhadores. Tá? Professor, Sim. Um exemplo de movimento social, a gente pode colocar os caras pintadas? Os caras pintadas... você fala movimento político? Não, eu estou dizendo um movimento social. Pode ser colocado os caras pintadas ou não? Então, os caras pintados do movimento político que você diz? Ou movimento assim, indígena? Como um movimento social, a gente pode colocar o ato dos caras pintadas? Então, como um movimento político. Você está falando da política, onde o pessoal pinta, o rosto vai para a rua, é isso aí. Isso, aquilo que aconteceu. É um Exato. movimento social também. Então, vamos lá. Representa um interesse coletivo. Se você julgar que representa, isso aí que tem que julgar é você, né? Eu posso dar a minha opinião nesse sentido, mas se tem que representar os interesses coletivos em prol dos interesses individuais. Quando a gente fala, por exemplo, já que a gente tocou no cenário político, olha só, as pessoas elas votam nos candidatos em troca de favores, né? E às vezes, por exemplo, eu falando do eu agora, do particular, eu já votei em candidatos que, assim, para mim, inclusive com relação à classe econômica, talvez não iria ter tanto significado, mas para o contexto social, né, poderia ser viável. E aí eu dou o voto para essa pessoa, entendeu? Então, se a luta for duradoura, for para uma conquista política em torno de uma ideologia, por exemplo, um movimento social a favor do socialismo, ou um movimento social a favor do capitalismo, e sim a gente pode colocar. Agora, em termos partidários, eu penso que se individualiza demais e não representa o contexto, né, do coletivo, ok? Ok, tirou minha dúvida já. Ótimo, excelente. Tá? Mas, assim, isso também não significa que a minha visão ela é majoritária, né? A gente pode ter visões distintas. O importante é esclarecer isso, certo? Outra coisa importante também é que os movimentos sociais eles estão inseridos aí em todo o mundo e a gente dá destaque para o Brasil, né? O Brasil aí possui aí movimentos sociais específicos. Desde o período, por exemplo, enquanto o Brasil era uma república, no período republicano brasileiro, no primeiro reinado, por exemplo, na república, enfim, a gente teve muitos movimentos sociais a partir da década também de 1960 e os mais atuais agora, tá? Tanto no campo quanto na cidade. Então, claro que eu não vou conseguir esgotar aqui, já que a gente tem muitos temas envolvidos aí, mas isso é um indicativo que a gente vai retomar na nossa próxima aula, tendo em vista que a gente já está chegando ao fim aqui, tá certo? Já vai esgotar o nosso tempo, vai parar a transmissão e eu vou deixar esse indicativo. Na nossa próxima aula de sociologia, inclusive eu vou avaliar se na semana que vem a gente tem aula de sociologia ou de filosofia, talvez a gente retome para eu tentar finalizar esse capítulo, tá? A gente
vai falar especificamente sobre os movimentos sociais, apontando aí as suas características, apontando os princípios, apontando os principais movimentos sociais urbanos, as questões urbanas da cidade e os movimentos sociais do campo, né, na luta por esses ideais em comum e talvez esclareça melhor as nossas angústias aí. Tudo bem assim? Eu espero agora perguntas para a gente finalizar aqui a aula e a gravação. Se calaram? Vocês estão tímidos ou é porque foi esclarecedor aqui a nossa aula? A gente não ficou com tanta dúvida assim. É isso? Vai falando aí, vai falando. Por aqui tá tudo ok. Tudo ok? Para mim tá ok também, viu, professor? Ótimo. Então, por favor, façam só as seguintes anotações que vai já esgotar nosso tempo aqui, tá certo? Eu preciso que vocês fiquem muito atentos nas atividades que eu vou agendar para vocês ali, tá certo? Na nossa plataforma, no nosso sistema. E na próxima semana a gente retoma essa nossa aula aí, tá certo? Eu acho que eu não vou voltar com filosofia, vou voltar com sociologia para a gente fechar essa discussão aí. A gente vai falar sobre movimentos sociais, especificamente os movimentos apontando aí as suas características, os princípios, os aspectos urbanos e os aspectos rurais, e também um pouco da análise aqui na Paraíba sobre os movimentos sociais. Vou tentar fechar isso em uma única aula. Tudo bem, turma? Então, Tudo jóia, Tiagão. Então, se a gente não tem mais dúvida, tá certo? Eu vou encerrar nossa gravação. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito tranquilo. A gente vai começar a complicar mais aí quando a gente for debater essas particularidades. E eu tenho certeza que a gente vai dar um show, tá? Então, bons estudos, turma, terceiro ano, que eu amo demais. Adoro vocês. Vamos com o mesmo objetivo aí, foco no Enem. Tá certo? A gente se fala na próxima semana. Um abraço a todos. Valeu. Tamo junto. Tamo junto.